Gente, eu tenho uma opinião que todo mundo fala assim, ai, que meu emprego vai acabar, principalmente aqui na área de tecnologia, né? E aí eu vi um meme na internet que é muito isso, que o cara falou assim, gente, tá tudo bem, porque a inteligência artificial ela conseguiria nos substituir se o cliente soubesse exatamente o que ele queria, né? Então ainda Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha lá, estamos de volta. Mais um episódio dessa temporada que eu vou te falar realmente surpreendente. E aí, como é que você está, Laura? Diversidade técnica, vamos dizer assim, porque a gente está Sim. navegando aí em toda a gama do espectro aí das nossas áreas de tecnologia. E cada episódio que eu vou te falar, documentação, Tech Recruiter, CEO, CTO, Full Stack, UI, UX, eu entendi tudo nessa temporada. E eu acho que assim, Alan, a gente tem várias novidades, né? Episódios estão sendo lançados, nossas lives, a gente vai anunciar. Mas para esse episódio, eu acho que eu não vou mentir. Quando eu estava falando com você de criar essa agenda, tinha uma pessoa que já estava tentando, e essa agenda foi difícil de bater, mas esse dia chegou porque de fato é uma pessoa que queria muito trazer aqui, justamente pelo menos que a gente fala muito, tem um quadro muito provocativo, né? A gente quer falar sobre isso, quer falar sobre AI, quer falar sobre comunidade. Sem mais delongas, bora começar? Trazer ela, porque tem tudo a ver mesmo com todos os temas que a gente está tratando aqui. Bem-vinda, Laura. Obrigado pela presença. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. É um prazer poder estar aqui. Espero conseguir compartilhar meus conhecimentos e agregar aí para a formação de vocês. Muito obrigado, Laura. Não, isso é fato, isso é fato. E até assim, Laura, a gente já estava conversando aqui, né? Fazendo esse episódio acontecer. Mas, de fato, vamos começar. A pergunta mais difícil de responder. Quem é a Laura? Manda pra gente. Bom, gente, olha, a Laura é uma pessoa geminiana, tá? Então eu falo muito, inclusive, se vocês quiserem, tá, gente? Vocês vão ter que me ajudar aí a botar o pé no chão, porque eu falo muito, e eu falo muito também sobre coisas que eu gosto. Então eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto, então eu me empolgo bastante. Então eu sou geminiana, eu nasci, né, em São Bernardo do Campo, uma cidade aqui em São Paulo, mas eu tive toda a minha criação aqui numa cidade de periferia da região aqui de São Paulo, se chama Mauá. Então quem é mauaense aí depois, me chama nas redes sociais pra gente marcar um rolezinho, sei lá. Então, eu cresci aqui num bairro de periferia chamado Mauá. Eu ainda moro aqui, moro junto com meus pais. Eu sou formada em ciência da computação, né? Eu sou graduada e atualmente estou fazendo mestrado em ciência da computação. Só que o meu foco maior de pesquisa é focado em inteligência artificial, em especial detectar padrões comportamentais de nós, usuários, nas redes sociais. Então, querendo ou não, a gente deixa traços de quem nós somos nas redes sociais e meu campo de pesquisa é um pouquinho mais focado nisso, né? Da gente entender, por fim, né? Quem somos nós, né? E se de fato a gente consegue explicar as pessoas a partir das suas redes sociais. Então, além do meu mestrado... Só isso já daria um episódio. Pois é. Devia ter falado antes, então, hein, a minha formação, droga. Então, além disso, né, de estudar um pouquinho dos padrões dos usuários das redes sociais, eu também compartilho meus conhecimentos nas redes sociais, né? Então, eu tenho meus canais no LinkedIn, Instagram, TikTok, tem meu podcast também, então aí a maravilhosa coincidência, né? Nos meus episódios do podcast, eu falo um pouco mais sobre inteligência artificial, a sua história, por fim, cases de sucesso ou não, né, de inteligência artificial, porque querendo ou não, a área de inteligência artificial ela é muito bonita, porque ela é que nem a nossa carreira. Ela teve muitos altos e baixos, e nos meus episódios eu acabo explorando um pouco mais sobre isso. Então, eu vi que o pessoal aqui ficou curioso, então, ouvem o meu episódio do podcast. E aí, fora isso, né, eu sou mãe de pet, mães e pais de pet também. Compartilhem um episódio se vocês se identificaram aqui um pouquinho comigo. Sou mãe de uma cachorrinha filhote golden, chamado Arya, né? Arya, em homenagem à personagem do Game of Thrones, Arya Stark, que eu acho que é uma das personagens mais incríveis assim, de todo o universo de Game of Thrones. Então, é uma homenagem. E aí, o nome da minha cachorrinha. Acho que é isso, gente. Bem brevemente, quem é a Laura? Que irado. Eu vou ter que perguntar. Ela já deu carta pra manga aqui, que eu nem tava preparado. Mas eu acho que vamos começar então. Vou começar pela essa pergunta. Não tava nem no roteiro. Laura, a gente não tem roteiro aqui, né? Então não tava mesmo. Já se acostuma. Então, assim, você falou sobre o seu mestrado. Irado esse tema. Eu acho que já ia perguntar assim, primeira dica que você pode dar pro pessoal que tá ouvindo a gente sobre essa questão de perfil em redes sociais. Que traços, que dados
o pessoal geralmente deixa aí, até porque já fica um jabá e temos episódios sobre segurança. A gente fala muito sobre isso com um fera, não vou dar spoiler aqui, mas acho que o episódio vai ser lançado antes. Então, assim, sobre um fera de segurança, a gente falou muito sobre isso. Né? Eu acho que o que a gente compartilha, né, e tudo mais. Então, assim, na sua visão, é legal a gente pegar esse tema, a gente pegou um lado de segurança, esse lado agora de dados, de AI. Agora eu sei que está estudando isso, né? Seu mestrado sobre isso. O que você pode compartilhar com o pessoal? Fala pra gente. Ó, gente, a minha pesquisa, ela tá bem no comecinho, mas a área de inteligência artificial, ela tem diversas áreas, né? Então, vamos pensar na inteligência artificial como um guarda-chuva, e aí ele tem várias pontas. Então, a gente tem a área de machine learning, visão computacional, NLP, robótica, existem várias oportunidades. E aí, o meu mestrado, ele engloba 2 áreas da inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural e o machine learning. Então, o machine learning é para fazer predições, né, previsões do futuro, e o NLP, né, o processamento de linguagem natural, ele visa a gente dar habilidade para os computadores entenderem os textos que a gente faz. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele usa muito ferramentas de NLP para ele conseguir entender a entrada que as pessoas estão passando, né, ou perguntando para ele. Então, querendo ou não, é todo um processo, né, tem todo um pré-processamento desses dados para o ChatGPT conseguir entender. Porque a máquina, infelizmente, ela não entende o jeito que a gente escreve, ela entende em formato numérico. Então, existe todo um processamento que você precisa fazer para ela conseguir entender. E aí, nas redes sociais, não é diferente, né? A gente acaba colocando muitos textos. A minha pesquisa, tá? Ela é mais focada no Twitter, tá? Então, são mais dados textuais. Então, a gente consegue, a partir dos nossos últimos tweets, por exemplo, a pesquisa que eu tô fazendo, se com base nos nossos últimos tweets, a gente consegue, de fato, identificar qual que é o traço de personalidade daquela pessoa. Se é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa mais... por fim, são 5 traços que eu tô explorando, tá? Aí tem a extroversão, tem a conscienciosidade, neuroticismo, a abertura e a afabilidade. Então, são 5 traços, que a gente chama de Big Five. E aí, a partir disso, por que é importante você identificar? Porque o pessoal de marketing, eles gostam muito de pessoas, por exemplo, que têm um traço de personalidade que são mais abertas a experiências, né? Pessoas mais... que estão abertas a receber experiências novas ou entrar em contato com novos produtos. Então, querendo ou não, é uma área que tem muita oportunidade. E aí, entrando assim para um lado um pouco negativo da IA, que, por exemplo, o caso do Donald Trump. Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente ou se vocês assistiram, tem como é que é o nome? Não é uma série, é tipo um documentário, é um documentário, na verdade, na Netflix, que se chama Privacidade Hackeada. E aí eles exploram muito como o Donald Trump conseguiu ganhar as eleições. E aí foi a partir disso, a partir de traços de personalidade. Então eles pegaram as pessoas que tinham traços específicos. É muito top, eu tô vendo a cara do Alan, ele tá chocado. Eu não vi. Eu vi numa pesquisa que um pessoal, depois eu posso até tentar achar de novo, que eu tô usando como referência na minha pesquisa, que eles viram que pessoas que têm traços, tipo, de abertura, por fim, o Donald Trump focou nesse tipo de pessoa. Porque são pessoas muito abertas, pessoas que podem ser maleáveis, e ele também viu, por exemplo, o que as pessoas andavam compartilhando nas redes sociais. E ele conseguia direcionar o discurso dele para esse tipo de pessoa. Então, é um campo, assim, que se a gente for ver, ele é positivo e negativo. Então, a gente pode usar para coisas muito boas, e por fim, né, e acaba se cair em lugares errados, e as pessoas usarem para formas erradas, você consegue meio que manipular, né, por fim, a tomada de decisão das pessoas. Então, fazer o mestrado é muito legal, porque abre portas, né, você vai abrindo, vai alavancando o estado da arte, mas a gente também tem que tomar muito cuidado, né, a partir disso, porque tem as consequências. Nossa, irado, até porque eu já tive uma ideia diferente para esse episódio. Então, adorei. Onde você está fazendo mestrado? Porque até fazendo um parênteses, a gente também roda um evento de comunidade que foi lá na Mauá, no mês passado, em maio. Que legal! Foi bem legal. Que massa! Eu faço meu mestrado na Universidade Federal do ABC, tem o campus em São Bernardo e Santo André. Eu faço em Santo André. Se eu não me engano, tem em Diadema. Aí eu não sei. Galera da UFABC, me corrijam aí nos comentários depois, se puderem aí. Mas eu faço meu mestrado em Santo André. Aí meu foco é em ciência da computação, né? Que eu uso essas abordagens computacionais. Irado. E eu acho assim, até pelo que você falou, eu já tive uma ideia lá, deixei um episódio um pouco diferente. É um episódio, assim, que eu acho que, assim, como você falou sobre esse perfil de AI, que eu acho que a gente fala sobre AI, mas tem vários vieses que acabam acontecendo, mas é importante falar sobre isso. E aí você comentou que você, no teu podcast, acho até você que é bem exposto nas redes e tudo mais, fala muito sobre as partes negativas, ou cases de não sucesso, que no final temos um quadro sobre isso, né, lá? Então eu gostaria que, fazendo o seu jabá, Laura, me conta aí um episódio que você gravou que fala assim de piores casos de implementação. Para começar aqui. Que o já compartilhou. De AI. De IA? Que você já compartilhou no seu podcast.
Ah, tá. Acho que um dos piores casos, assim, que eu já compartilhei no podcast sobre IA, não sei se vocês viram, mas é sobre a Elisa, né? Que ela foi um chatbot pro Twitter. Não sei se a galera já ouviu falar. A Elisa, não. Na verdade, não é Elisa. É Thay. O nome dela é Thay. Gente, ó, desculpa, eu ia falar da Elisa. Elisa, tadinha. A Elisa, gente, ela foi Ele é a primeira. velhinha, ele é Ela é a vovozinha. bisavó do ChatGPT. Eu ia É, atacar ela tadinha. assim, boa. Desculpa, Elisa, já vou corrigir. Elisa. Então, o nome do chatbot em questão se chama Thay. Foi um chatbot de uma empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, tá? Se vocês quiserem depois, vocês procurem um pouco melhor em relação à história, né, da Thay. Mas ela foi um chatbot que ficou no Twitter. E aí, o erro dessa empresa foi que, por fim, né, um erro identificado até pela comunidade técnica, tá? Que eles deixaram aquele chatbot aprender 100% com os usuários. E isso é muito ruim. Você precisa ter um filtro, porque as pessoas, elas acabam se empolgando um pouco demais, né? Acabam, por fim, as pessoas, cada uma tem sua forma de julgar, sua forma de pensar. E se você não filtrar bem, o chatbot vai achar que todas aquelas opiniões que você está passando, elas são verdade. Porque não tem ninguém para falar que é errado. Então ele vai aprendendo aquilo, vai achando um padrão. E aí, por fim, a Thay começou em menos de 24 horas, virou racista, machista, xenofóbica, por fim. Tudo isso em menos de 24 horas. Então, eu chamo isso de um case de fracasso, mas é um case assim que abriu portas para que outras empresas não cometessem esse mesmo problema. Eu vi que eu não interajo muito com o ChatGPT, mas eu vi que as pessoas comentaram comigo que ele tem esse tipo de tratamento. Tipo, as pessoas começam a falar assim, sei lá, faz uma piada, sei lá, atacando a minoria X ou a minoria Y. E aí o próprio chatbot fala, olha, eu não posso fazer isso é errado. E dá uma lição de moral naquele usuário, sabe? Então isso é bem legal, porque agora as empresas, né, elas têm esse cuidado em relação ao que está sendo passado como entrada. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial, gente, para quem não sabe, basicamente você precisa dar exemplos, né, dar dados e informações para ela aprender padrões e conseguir gerar uma saída. Então, se você está dando dados que são enviesados, dados são sujos, né, não estão limpinhos, sabe assim, você dá um monte de coisa errada para ela, ela vai aprender achando que é correto, e aí ela vai dar uma saída que você não estava esperando, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. E a Thay foi um marco, assim, essencial para a área de inteligência artificial e até mesmo para essa área dos chatbots, né? Você está falando dos dados de treinamento, né? Até já vou deixar um alto jabá aí para você, que eu assisti o seu Guia da Mochileira. A gente vai colocar o link aí. Então, se você não está entendendo alguns conceitos, assiste lá a aula da Laura, que foi muito boa. Eu não lembro se você falou disso, mas o que você está falando desse retreinamento é que quando a gente trabalha numa empresa, a gente controla os dados e a gente controla o treinamento. Quando você joga uma ferramenta no ar, né, para todos usarem, e ainda essa, principalmente, que você libera o auto-retreinamento com base nos dados que os usuários estão colocando, aí fica incontrolável, né? Você acaba perdendo muito rápido o modelo. Precisão, né? Tipo, você perde o controle total do que está sendo ensinado para o seu chatbot ou para o seu sistema. E assim, não é errado. Se você tem essa ideia, poxa, eu queria muito que minha inteligência artificial aprendesse com base nos meus usuários, com base nas interações. Isso a gente não está falando que isso é errado. Só que você precisaria, né, ter alguém ou ter um sistema para filtrar esses dados antes de você dar como entrada para sua inteligência, porque senão você vai acabar acabando com todo o seu trabalho, né? Então, é importante você ter esse cuidado antes, né? Se você quiser fazer essa parte de auto-retreino, né? É importante você pensar e limpar esses dados, né? Antes de você passar para sua inteligência artificial. Então, nunca assuma que o usuário vai fazer coisas boas, tá? Então, sempre tente pensar no lado negativo também. Pensa nos dois cenários. Uma premissa nessa área, né? Uma premissa nessa área. Agora, deixa eu desfazer uma outra confusão aqui, porque o nome da carreira é cientista de dados. Para ser cientista, você tem que seguir uma vida acadêmica muito longa. Então já desmistifica aí pro pessoal, para ser cientista, precisa fazer mestrado, então, pelo menos? Ou não precisa? Ou é só um jogo de palavras? Gente, ó, mestrado, assim, parece que a galera foge um pouco, né? Porque é bem puxado, tá, gente? Então, para resumir a pergunta do Alan aqui, não precisa, tá? Você não precisa ter o mestrado ou até mesmo uma formação em tecnologia para ser cientista de dados, tá? Aí, gente, deixa eu só fechar aqui no WhatsApp, que agora palpitou. Desculpa, vai não atrapalhar mais. Então, para resumir, você não precisa ter essa formação em tecnologia ou mestrado, né, por fim, em ciência da computação, para você conseguir atuar na área. O belo, assim, eu acho que é a coisa mais bonita da área de ciência de dados. Aí eu tô focando na minha carreira, tá? Eu não sei como são para as outras carreiras, por fim, né, back-end, front-end. Mas para a ciência de dados, ela é uma área, assim, multidisciplinar.
Então, ela aborda e ela abrange, ela pode ser aplicada em diversos problemas e em diversos contextos. Então, ela pode ser aplicada tanto para a área de medicina, quanto para a área de biotecnologia, quanto, por fim, para resolver problemas de empresas super técnicas, super da área de tecnologia, indústria de mineração. Então, assim, você pode aplicar em qualquer contexto. E, às vezes, as pessoas, eu vejo isso, eu acho muito engraçado. O pessoal de RH, por exemplo, eles fazem uma análise, né? Tem o People Analytics, eles querem ver quem são as pessoas, né, que estão se cadastrando nas vagas, como é que tá o engajamento dos seus funcionários. E eles acabam fazendo ciência de dados sem saber que é ciência de dados. Então, é muito interessante. Eu vejo, por exemplo, a galera que faz mestrado, por exemplo, em medicina. Eles têm papers publicados utilizando técnicas de ciência de dados e muitos deles acabam não se reconhecendo como cientistas. Mas eles são cientistas de dados também. Então, a ciência de dados pode ser aplicada em diversos contextos. Então, se você tem interesse em querer entrar na área, tá? A dica que eu te dou é faça cursos, por fim, para complementar a sua área de formação, não abandone, tá? A menos que você queira ter a formação em tecnologia, mas, por exemplo, Laura, eu tô, sei lá, fazendo, não sei, economia. Você pode continuar com sua, né, com a sua graduação em economia e você pode utilizar cursos complementares para te ajudar a trazer a ciência de dados para o mundo de economia. Então, por exemplo, no time que eu trabalho atualmente, eu tenho economistas, tem um cara que está fazendo doutorado em física, tem uma moça que faz marketing, outra que é estatística. Então, é um time multidisciplinar. E isso encontra muito no mercado. Aí eu não sei se todo mundo sabe o que é ciência de dados, mas falando um pouquinho mais sobre esse profissional, o que a gente faz? A partir dos dados que as empresas têm, a gente gera análises, gráficos, enfim. A gente faz toda essa parte de entendimento dos dados, a gente extrai insights e apresenta, né, para os nossos stakeholders ou para os nossos clientes. Então, eu trabalhei, depende muito, tá? Agora eu estou trabalhando muito com produtos internos, ou seja, o meu cliente é a própria empresa para qual eu trabalho. Mas antes da IBM eu trabalhava muito com consultoria. Então, o meu cliente eram outras empresas sem ser a IBM, né? Então, é um profissional que você pode trabalhar, né, em diferentes contextos, sejam ele a própria empresa ou outras empresas, né? Então, a gente analisa esses dados e você pode ou não aplicar técnica de inteligência artificial. E é aí que dá match nas duas coisas, né? Muitas pessoas me perguntam, Laura, mas o que ciência de dados e inteligência artificial tem em comum, né? Parece que são áreas super distintas, que têm carreiras diferentes. E, na verdade, o cientista de dados, ele pode ser aquele profissional que constrói as inteligências artificiais. Então, a gente constrói sistemas inteligentes para ajudar a área de negócio, né? Ajudar a resolver um problema da área de negócios. Legal. Eu fui uma dúvida. Eu tenho um monte de perguntas, eu vou ficar entrando na área mais técnica. Você. Não, vamos fazer um ping-pong aqui. Eu faço uma, depois você vai outra. Eu ia perguntar assim: e como é que foi que você resolveu, acordou e falou assim: quero ser cientista de dados? Que é você hoje, até para dar um background, né? É super conhecido. Aí vai falar mais sobre. Você é co-founder de uma comunidade, trabalha com isso. Então, assim, mas eu fico perguntando assim: que momento, sabe? Você parou e falou assim: vou ser cientista de dados, né? Acordei numa bela manhã e falei... falou assim, viu na TV, falou assim, é isso. Na verdade, gente, foi um acaso que aconteceu na minha vida. E foi durante meu estágio na IBM, né? Eu queria muito trabalhar com inteligência artificial. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre como chegou o meu interesse em inteligência artificial. Estava eu na graduação e o meu professor virou para mim e falou, Laura, vamos fazer iniciação científica sobre algoritmos genéticos. E, gente, algoritmos genéticos é uma área da inteligência artificial. E aí eu fui olhando, né, um pouquinho mais, e olhando pelo nome, né, a gente consegue tirar algumas hipóteses, né? O que é algoritmos genéticos? Aí eu pensei, meu Deus, eu vou construir vida, né? Eu vou, sei lá, gerar Pokémon, né? Esses jogos. Eu juro pra vocês, gente. Foi irado. Se criar um Charizard, me fala. Que eu vou querer. Finalmente, Pikachu. Aí, tipo, eu fiquei muito fissurada nisso, e eu fui pesquisando um pouco mais da área, e eu vi que a ideia que eu tinha ela era totalmente errônea. Então, foi um dos erros que eu tive na minha carreira que me levou às coisas boas. Então, esse erro que eu tive em relação ao conceito foi o que me fez me apaixonar pela inteligência artificial. Que eu vi que não necessariamente eu vou criar um Pikachu ou um Charizard, mas eu posso criar sistemas inteligentes, né? Eu posso, por fim, né, dar vida, entre aspas, a um algoritmo, né? Que ele é inteligente, é um bebê, basicamente, né? Você ensina coisas para a inteligência artificial. E aí eu me apaixonei por isso. E eu estava trabalhando na IBM nesse processo. E aí o que acontece, né? Aí eu falei, gente, preciso achar pessoas que trabalham com isso, porque eu quero entrar, né? Eu preciso fazer o meu jabá, eu quero entrar, eu quero trabalhar com isso. E aí eu procurei lá no nosso, vou chamar de Facebook, né, da empresa, coloquei lá inteligência artificial, e aí apareceu um monte de pessoas que trabalhavam com inteligência artificial no Brasil. E aí eu fui vendo uma moça
estava escrito lá, cientista de dados, mas na job role dela aparecia um pouquinho da tag de inteligência artificial. Aí eu chamei ela para conversar, chamei várias pessoas também, falei, você quer marcar um cafezinho, né, para eu falar um pouquinho de mim, né, tudo mais. Boa. Aí ela, topo. E aí ela falou, aí eu expliquei para ela o que eu queria fazer, que eu queria trabalhar, e aí ela falou a seguinte frase para mim naquela época, tá, gente? Agora mudou um pouco. Mas ela falou assim para mim, Laura, olha, eu não trabalho necessariamente com inteligência artificial, mas eu vejo que eu sou cientista de dados e se você quiser ser cientista de dados, você vai trabalhar um pouco com isso. Então, não existe uma carreira chamada inteligência artificial. E não existe, tá, gente? Isso não acorda um dia e fala, eu quero ser inteligência artificial. Não, você quer trabalhar com inteligência artificial. Então, existem carreiras que utilizam esses sistemas e constroem eles. E aí ela falou, Laura, olha, eu sou cientista de dados e eu acabo construindo algum desses sistemas. Então, você vai utilizar eles para resolver problemas de negócio, resolver problemas de outras pessoas. É isso que você quer? Você toparia, né? Por fim, ter a minha mentoria? Ah, eu falei, vamos, né? Eu não sabia de nada, eu era estagiária, né? Para mim, qualquer oportunidade estava ótimo. E aí ela virou minha mentora e eu comecei a gostar, né, de ciência de dados, então foi um longo processo. E até engraçado porque eu não gostava de tecnologia quando eu estava na graduação. Tipo, eu não me via trabalhando com tecnologia. Tem toda essa questão, né, de ser mulher, ser afrodescendente, então não me sentia representada. Então eu fui aprendendo, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo a gostar de tecnologia e da carreira de ciência da computação, né, da formação de ciência da computação, eu fui aprendendo a gostar de ciência de dados. Então, acho que foi muito um acaso, muito gostoso, né? Então, foi uma jornada de muito autoconhecimento para mim mesma, e eu me descobri nessas áreas, né? Então, isso foi maravilhoso. Então, é um processo, assim, que talvez nem todo mundo tenha a mesma sorte que eu tive, né? De esbarrar, opa, olha só uma carreira aqui que eu quero seguir. Não é sorte, não. Nem o que você queria ser? O que você queria ser, então? Quando você era adolescente, o que você queria ser? Cara, eu tinha todo um plano. Quando a minha vida então, eu ia ser engenheira química e depois eu ia fazer mestrado em engenharia de petróleo, tá? Desculpa aí, né? Tá vendo? Então você porque eu gostava de química orgânica. O meu professor da escola, ele ensinava muito bem química orgânica. Eu amava ligar os pontinhos, contar lá as dobrinhas. Agora eu nem lembro mais o que era, mas eu adorava química orgânica. No ano passado eu participei de um projeto que ele aplicava AI para fazer em fórmulas químicas, então eu tive que relembrar, tipo, mas, não, muito legal. Mas acho que é só voltando à questão da ciência, eu acho que a ciência que você está colocando é mais uma questão exploratória, de você observar, levantar uma hipótese, fazer experimento, e a gente fica fazendo isso repetidamente o tempo todo, em cima dos dados, testando, limpando os dados, melhorando os dados, pegando mais dados, né? Então, acaba sendo foco, eu diria, 90% nos dados e 10% no algoritmo, no modelo. Aí eu acho que está cada vez mais importante a parte dos dados. Sim. E como que você vê isso? Porque quando a gente trabalha com dados de redes sociais, você está numa escala grande. Quando você trabalha em dados corporativos, você está numa escala pequena. Então, até você falou aí, antes dessa era de ciência de dados, eu acho que eram os estatísticos que faziam esse trabalho. Mas eles faziam numa planilha, num banco de dados com milhões de linhas, todo tabularzinho, bonitinho. Né? Hoje são dados não estruturados e são muitos. Então, como que você navega nesse universo de dados? Você acha que os dados realmente são o novo petróleo? Aí, ó, você queria trabalhar com petróleo? Gostei de chamar, gostei. Foi rápido. Que ligação. Essa foi boa. Eu nunca pensei nisso. Tá vendo? Você tá trabalhando com petróleo e nem sabia. Olha só, caramba. Não, mas eu acho interessante esse ponto que você tocou, porque depende muito, cara, da empresa. Porque eu vejo que, aí, trabalhando um pouco em cima desse assunto, muitas empresas querem ciência de dados, mas nem todas têm dados de qualidade. Então, assim, eu já trabalhei em projetos, quando eu estava na IBM, né, na parte de consultoria, que, cara, tinha empresas que tinham muitos dados. É realmente Big Data. Era muita coisa, muita transação, muitos dados. E era até difícil de você conseguir explorar e analisar. Porque quando a gente tem muitos dados, gente, fica difícil. Porque o notebook trava, aí tem a parte do computador que não funciona, aí a query demora para funcionar. É terrível, tá? Então, chega um momento em que o computador também não aguenta, ele pede socorro. Aí a gente tenta, né, executar em ambientes da cloud, né? A gente utiliza recursos que tentam, pelo menos, amenizar, né? E às vezes não dá, aí você tem que quebrar, por fim, pegar uma sample, porque não dá para você trabalhar com todo o seu universo. Então, você pega só uma sample, né, uma pequena amostra daqueles dados, e você tira uma inferência em cima deles. Então, claramente, tá? Pode ser que a sua inferência não seja exata, porque você pegou exatamente uma amostra,
né? Então, você não pode dizer que a população toda ela é igual àquilo, mas você pode tirar alguns insights, alguns padrões. E aí entra a área de negócios para ajudar a validar essas hipóteses, né? Porque a ciência de dados ela pode ser aplicada em diversos contextos. E muitas vezes eu trabalhei em diversas indústrias. Então, empresas do setor bancário, indústria de mineração. E, cara, eu não manjo de nada disso. Então, para me ajudar, eu preciso dos experts, né? Dos especialistas. Então, a galera de negócios, elas têm uma contribuição muito grande em cima disso. Então, eu não consigo dizer se o insight que eu tirei em cima da minha amostra, ela tá certa ou não. Então, quem consegue me ajudar são os especialistas. É a galera, o seu cliente, por fim, galera da área de negócios. Eu precisaria muito dessa parceria. Agora sim, redes sociais, a gente tem muitos dados também. E pior que não tem ninguém para te ajudar. Não tem a área de negócios. Experts, não temos os experts. Eu seria a expert, né, droga? Então, no mestrado é difícil por conta disso. Porque às vezes você está explorando um novo estado da arte, né? Você está avançando um pouquinho no estado da arte. Então, para quem não sabe, o estado da arte é toda a solução computacional que a gente tem desenvolvido até agora, né? Então, por fim, as tecnologias de ponta que a gente tem até agora. E o doutorado e mestrado, eles trabalham exatamente com essa linha do estado da arte. Então, o doutorado, o especial deles é inovar. Então, avançar um pouquinho o estado da arte, criar coisas novas ou melhorar coisas que já existem, né? Soluções que já existem na parte acadêmica. E o mestrado, ele trabalha um pouquinho com esse limiar. Então, não necessariamente você precisa criar algo novo, tá? Você pode trabalhar, por fim, não sei, em áreas que já estão sendo desenvolvidas, por fim, você não precisa necessariamente criar algo novo, tá? E aí o ruim é que nem sempre você tem especialistas, né? Claro que você pode contar com seus professores, né, com o orientador, mas nem todo mundo é expert. Então, quando você acaba avançando um pouco em alguns temas, você acaba perdendo algumas referências, né? Então, eu vejo muito, por exemplo, indo para a questão do português brasileiro, é muito difícil, gente, avançar com a parte do processamento de linguagem natural para o português, porque a gente tem poucas pesquisas, na verdade, focadas no português brasileiro, né? Então, muitas pessoas, quando a gente precisa trabalhar com esse tipo de conteúdo textual, a gente tem que passar por várias situações, tem que limpar, por fim, pré-processar de novo, porque as soluções que a gente tem atualmente, elas são muito tops para o inglês, mas para o português, elas pecam um pouco, né? Então, por fim, tem muita coisa a ser avançada, a ser trabalhada, e a gente não tem muitas referências, né? Então, são muitos desafios que a gente tem que enfrentar como cientista de dados. Matheus, vou fazer um gancho aqui, porque eu sei que depois você vai partir para a comunidade e não vai ter volta. Você, Laura, num dos conteúdos que a gente viu, você falou que você foi para a área de ciência de dados. Vou te expor aqui, porque você não gostava de programar. Mas, para mexer com esse monte de dados não estruturados, gente, cientista de dados, você não vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel e vai ficar fazendo pivot table lá, entendeu? Você vai ter que mexer no código para limpar, processar, filtrar e unificar e explorar os dados. E aí, Laura, como você sai dessa encruzilhada que eu te botei? Me expõe, Olha, em minha defesa, não falei que eu não gosto de programação no geral. Eu só não gosto de programar sistemas, de fazer back-end, front-end. Essa não é minha praia, tá, gente? Ai, Matheus, saiu fácil, nossa. Era boa. E é engraçado porque, assim, a gente teve um episódio até com um cara de segurança que ele falou a mesma coisa. Não gostava de programar, mas assim, ele tinha que rodar os scripts, tinha que rodar algumas coisas, sabe? Então, assim, sem graça. Eu acho que até pega, né, Laura, essa coisa que você falou. Eu conheço gente que faz biomedicina que roda um Python lá, sabe? Então, assim, como é que faz? Vai, explica pra gente essa importância, então. Não, a programação, ela tem uma importância muito grande, eu acho que em todo profissional da área de tecnologia, porque, assim, a programação e as linguagens de programação, elas dão uma liberdade pra gente muito grande. Então, tem gente que, eu não julgo, tá? Tem gente que ainda usa o Excel, tem gente que ainda gosta de usar soluções prontas, dadas por empresas, como as famosas APIs, né, de inteligência artificial, mas, particularmente, gente, nada se compara ao sentimento que você tem de você construir aquilo, sabe? Do jeito que você quer, com a lógica que você quer, sabe? Então, a programação, ela é muito essencial na área de ciência de dados, porque te dá uma liberdade para você conseguir ajustar os seus gráficos, coisa que o Excel é bem difícil. Gente, eu sou péssima em Excel. O pessoal da área de negócio com quem eu trabalho, eles manjam muito. Eu falo, cara, tu é muito Parabéns. bom nisso. Parabéns. Mas eu não sei mexer. Ele fala, filtra ali. Eu me sinto assim, gente, uma senhora de 90 anos mexendo no Excel, que eu não sei mexer direito.
Porque a minha especialidade é programação, eu sou formada nisso, né? E aí, por fim, isso te dá uma liberdade muito maior, porque você consegue explorar novos horizontes, você consegue reconstruir, você sabe explicar o que você construiu, porque foi você que construiu, né? Então você consegue explicar para as pessoas. Se alguém perguntar o que seu código está fazendo, você sabe explicar. Agora, o problema é quando você usa soluções um pouco mais prontas, você não tem muita certeza da lógica que está sendo feita por baixo dos panos. Aí você teria que ler a famosa documentação. Eu não tenho paciência, tá? Claramente, documentação são importantes, tá? Mas eu não tenho paciência de ficar lendo documentação de sistemas já prontos. Então eu prefiro criar. Tô adorando. Tô adorando. É só verdade esse episódio. É só verdade. Gente, não me cancelem no Twitter. A gente tem um episódio sobre documentação, tá? Inclusive, já foi lançado. Putz, vai, cara. Tá bom. Eu sou da verdade para gravar aqui com a gente. Não, tô adorando. Tô adorando porque a gente gosta disso, mas vou te fazer uma provocação. Você falou, e eu concordo, que assim, muita gente acha que é só achar um código pronto, colocar lá e resolve. Não, né? Eu acho que quando a gente pega, tem que ter autoria, a gente tem que entender o que tá fazendo. Mas a gente tá vivendo um mundo que muito código tá sendo criado, né? Que o pessoal tá falando que acabou os programadores. E aí, Laura, eu te pergunto, como é que a gente vive nesse mundo de um chat GPT, por exemplo? Como é que isso abala um cientista de dados? Qual é a sua opinião sobre isso? Gente, eu tenho uma opinião que todo mundo fala assim, ai, que meu emprego vai acabar, principalmente aqui na área de tecnologia, né? E aí eu vi um meme na internet que é muito isso, que o cara falou assim, gente, tá tudo bem, porque a inteligência artificial ela conseguiria nos substituir se o cliente soubesse exatamente o que ele queria, né? Então ainda é necessário um profissional estando lá, né, para poder, por fim, perguntar, ter certeza se a pessoa tá pedindo aquilo mesmo, né? Então tá tudo tranquilo. Mas, de brincadeiras à parte, gente, o que acontece? Eu acho muito top, tá? As inteligências artificiais estão sendo construídas agora. Eu participei de um evento do GitHub com a Microsoft, e aí eles falaram da nova solução que está sendo lançada pelo GitHub, que se chama Copilot X. Então, o Copilot X, ele serve muito para ajudar a gente a refatorar os códigos, a gente conseguir, por fim, fazer a documentação, fazer tarefas que a gente acha muito chato, são muito entediantes, por exemplo, a galera aí do Git, né? Por fim, a gente tem que fazer os commits, tem que botar o textinho bonitinho, e isso é muito chato. E tem pessoas que não gostam disso, então estão criando inteligências artificiais para otimizar o nosso tempo como desenvolvedores ou como cientistas, né? Então, eu acho muito interessante a gente utilizar as inteligências artificiais como forma da gente conseguir otimizar o nosso tempo. Mas não que você precisa, tipo, não, agora eu não vou trabalhar. Tudo que eu vou pedir é para o chat GPT, porque ele é uma fada sensata, nunca errou, e é isso, vai ser isso. Isso é um erro muito, muito grave. Eu comentei até numa live que eu falei sobre o chat GPT, que um dos erros que as pessoas estão cometendo bastante é acreditar 100% naquilo que a inteligência artificial está falando. A gente sempre precisa questionar, tá, gente? Porque não é porque a inteligência artificial foi, por fim, criada com uma base de não sei quantos anos que ela vai ser 100% certa. Então é importante a gente olhar para aquela informação e também pesquisar por fora, tá? Para você ter certeza naquela informação que você vai copiar e colar, tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente, porque muitas inteligências artificiais, elas podem gerar fake news, né? Isso de forma indireta, ou seja, ela foi de forma direta, ela foi programada para fazer aquilo, ou de forma indireta, do tipo, ela pegou várias palavrinhas e acabou gerando um conteúdo super aleatório, tá? E ela nem sempre é 100% correta, porque eu vejo até nos códigos, né? Teve várias pessoas que falam assim, eu vou perguntar aqui pro chat GPT para me gerar um código que faz X ou faz Y, sei lá, faz o somatório de X mais Y. E aí nem sempre aquele código vai rodar de primeira. Então você precisa ainda melhorar em cima daquela saída que o chat GPT ele tá fazendo, né? E aí, esse assunto em relação à substituição, o que eu acho, tá, gente? Um outro ponto, assim, muito importante é que a gente precisa estar à frente disso, tá? Então, não posso estagnar. Cara, não posso, eu tenho que aprender essas ferramentas. Por exemplo, teve uma época, e bomba muito esse assunto, que é o AutoML, né? Então, é uma tecnologia que já é uma biblioteca, né? No Python já tem bastante bibliotecas para isso, em que você roda e ele automaticamente já gera, né? Você só dá os dados e ele já gera para você todo um roteirinho de qual modelo foi o melhor, qual foi a performance, por fim, já te dá todo um sumário em relação a aqueles modelos, coisa que era para um cientista de dados fazer, então é o nosso trabalho. Aí todo mundo, isso vai acabar, não precisamos mais de cientista de dados e ainda estamos aqui. Então, acho que é você se adaptar. Então, por exemplo, eu uso o AutoML no meu dia a dia para poder otimizar meu tempo. Então, ao invés de eu ter que rodar, né, por fim, instanciar
um KNN, inspecionar outro modelo e outro, e gerando manualmente, coisa que vai demorar um certo tempo, eu já uso o AutoML, porque vai me otimizar muito mais tempo. E ainda, a inteligência artificial precisa da curadoria humana, né? Então, ela precisa de alguém para estar lá para passar a informação. Então, não é só rodar o AutoML, aquela biblioteca do Python, printar e falar, é esse aqui, foi esse modelo que eu escolhi porque a IA falou que é e vai ser isso. Não, se aplicar, você precisa, por fim, né, ter um dizente com a sua hipótese, né, por fim. Então, eu acho que é um assunto bem interessante. Não, e só um parênteses também na questão dos dados, né? Vamos lá. Eu não sei se você falou também lá na sua aulinha, mas quando você está falando de machine learning, até deep learning, a gente está falando numa escala de milhões de exemplos manualmente etiquetados. Então, a gente precisa ainda fazer um trabalho de curadoria manual, né? Você estava falando do Twitter, eu também trabalhei num projeto que a gente rotulava Twitter por Twitter, português, positivo, negativo ou neutro, positivo, negativo ou neutro. Aí tinha um sistema que fazia tripla verificação, mostrava o mesmo Twitter para 3 pessoas para ver se eles entravam em consenso. Enfim, dá um trabalho enorme só você fazer um dataset razoavelmente preciso. Quando a gente está falando agora na era do ChatGPT, a gente está falando nos grandes modelos de linguagem, a gente está falando de bilhões de exemplos, bilhões. E eles não são manualmente etiquetados, né? A própria rede neural identifica os padrões, então por isso que a escala é maior e a precisão é maior. E aí tem outros desafios, né, Laura? Quais você vê nesse universo agora de dados não etiquetados? Dados não rotulados? Qual que seria o desafio? Não, porque quais são os desafios? Se dados não rotulados, você pode usar outra técnica de machine learning, né? Então, depende muito... eu vou ser a chata, né? Os seniors. Depende do que você quer dizer. Depende do contexto. Adorei o meme. Não, o que eu tô querendo dizer é que a gente entra aí nas questões da fonte dos dados serem, de qual é a origem daqueles dados, de qual é a veracidade daqueles dados. É óbvio, a gente vai precisar de ferramentas mais automatizadas para validar isso. Então, quando a gente pensa no ChatGPT, e a gente que trabalha em empresas grandes, a primeira pergunta, ou algumas das primeiras perguntas que você pensa é, com que dados foram treinados? Quais são as fontes? Você tem licença para usar essas fontes para ser treinado? Na parte de código, muito mais. Né? Se você pegou todo o GitHub lá para treinar o seu modelo, você pegou os que têm a licença correta, porque se for, por exemplo, o GPL, que é uma licença mais restrita, você não pode usar aquele código. Daí você usa. A gente, né, Matheus, teve uma apresentação com geração de imagem. Tem a mesma coisa. Que dados você usou para gerar essa AI que gera imagens para você? Mas será que era de um artista que tem direito? De áudio também está tendo muita discussão. Então a gente está entrando na parte mais ética dos dados aí, por isso que eu vejo que a cientista de dados entra agora num papel muito mais importante do que antes, né? Porque eu quero dizer, a parte de modelo, até com o AutoML que você citou, acaba já tá meio comoditizada, assim, você já tem os algoritmos mais caixinhas, assim, para resolver análise de sentimento, você já resolve com tal algoritmo ou com tal modelo, mas os dados ainda são infinitos, aleatórios e protegidos, né? Ainda mais com depende muito, porque, tipo assim, você tá dentro de uma empresa, de uma corporação, ela já deu aceito, você pode usar os dados dela. Então, sim, querendo ou não, depende muito dessa parte. Por exemplo, na minha pesquisa, em questão de coleta de dados, tá, gente? A gente nunca sai coletando informações das pessoas de forma aleatória. A gente precisa do consentimento dela. Aí entra o LGPD, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa com que os seus usuários tenham esse aceite, né? Então, na empresa que eu trabalho atualmente, ela também coleta informações dos usuários, só que os usuários deram um aceite de que ela pode coletar. Então, tem dados que... Tem usuários, eu quase expor aqui. Tem usuários que eles não aceitaram, então não são coletadas mais informações deles. Uhum. Então, assim, tem toda essa questão de fato, ética e legal. Né? Também anonimizar, ainda mais na área de saúde. Sim, e assim, gente, se você tem interesse em trabalhar com ciência de dados, as empresas elas já têm treinamentos focados para dados, né? O que eu acho muito legal é que na empresa que eu tô trabalhando, a gente tem cursos focados para data privacy, né? Privacidade dos dados, a gente conseguir identificar o que é um dado sensível, o que não é, né? Por fim, RG da pessoa, localização, tudo isso são dados sensíveis que você não pode sair expondo, né? Não pode sair colocando numa planilha Excel e compartilhar para todo mundo da empresa, né? Então, por favor, né? Por favor. Então, assim, tem algumas questões que as próprias empresas elas já estão se modificando, tá? Eu vou levar mais para o viés corporativo, tá? Porque foi onde eu passei grande parte da minha jornada profissional. Então, as empresas elas já estão se adaptando e elas já estão criando treinamentos para especializar e qualificar os seus funcionários, porque elas sabem que o processo vem, né? Se não tiver nos conformes, né? Então,
eu vejo que as empresas já estão, por fim, bem cientes. E aí, no meu mestrado, é a mesma coisa. A minha própria universidade, ela fala, olha, você precisa que as pessoas que estão participando da sua pesquisa, que elas tenham aceitado o seu termo, né, de consentimento, e que elas estejam cientes do quais dados vão ser coletados, para quê, e se elas podem pedir para remover esses dados, né? Então, as pessoas que participaram da minha pesquisa, gratidão, se alguém está olhando aí, se alguém está ouvindo, Muito né? obrigado. Muito obrigada. E essa pessoa, ela pode pedir para remover, se ela não quiser mais participar. Então, assim, eu vejo que o Brasil, no geral, né, as empresas trabalham no Brasil, por fim, a gente está andando para essa parte mais educacional das empresas, mostrando que agora elas não podem fazer o que elas querem, né, e que precisa passar pelo usuário, né, ele precisa aceitar e estar ciente, né, consciente de que ele está sendo rastreado, por fim, que as informações dele estão sendo guardadas. Verdade. Super importante. E assim, esse papo que a gente pensava, vocês falaram sobre auto AI e tudo mais, essa questão, auto ML, e assim, a gente fala sobre ferramentas. E aí eu fiquei pensando assim, ferramentas. Eu falei, então você pode usar várias bibliotecas, talvez você use algum projeto open source. Aí eu fiquei na dúvida, Laura. É assim, nosso pull request, que ele é mais usado, tá? Não trocadilho pro nosso pull request que a gente faz no dia a dia. E a gente vê essa questão da comunidade muito forte do open source. Eu quero saber assim, você já teve experiência na comunidade open source? E até essa área, você já vê o que ajuda, né? Mais na área de AI e ciência de dados? O que você pode compartilhar com o pessoal aí? Cara, as comunidades, assim, elas são essenciais para a formação de novos profissionais. Eu vejo que elas têm um poder muito grande de transformar, assim, o mercado de trabalho, tá? Não de forma direta, tá? Não vai ser uma revolução, mas em relação às pessoas, né? Porque elas têm impacto nas pessoas, são as pessoas que vão para o mercado de trabalho, né? Então, elas têm um papel muito grande na inclusão social, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas negras, cada uma com seu forte, né? Cada uma com a sua tecnologia específica, mas eu vejo que elas são, assim, essenciais. Eu sou fundadora, né, de uma das comunidades focados em mulheres, em ciências de dados e inteligência artificial. E a gente ajudou muitas mulheres ao redor do Brasil. Faz o jabá, fala o nome. Posso fazer o jabá? Claro, era a minha próxima pergunta aqui, já estava esperando o gancho. Gente, a comunidade se chama AI Girls, AI Girls, né? Então, é uma comunidade belíssima, as meninas não estão tão ativas assim nas redes sociais, mas vale a pena acompanhar, porque tem lives salvas aí no YouTube, vocês podem assistir. Então, gente, é muito belo a gente ver quanto que a gente tem impacto na vida das pessoas, sabe? E mesmo uma coisa pequena, tipo, vamos fazer uma live desmistificando o que é inteligência artificial. Cara, isso abre portas para muitas pessoas. Então, assim, e fora, eu acho isso muito bonito. As comunidades, elas deixam abertos os conteúdos que elas geram. Então, nem sempre, tá? E depende muito da comunidade que você for se envolver, mas muitas delas deixam aberto. Então, elas têm muitos repositórios no GitHub, né? Projetinhos abertos onde vocês podem contribuir. No AI Girls, a gente tem 2 projetinhos abertos, que um deles, na verdade, o AI Girls não. Eu tenho um e o AI Girls tem outro. Um deles, que é da comunidade, é sobre indicações e recomendações de cursos voltados para ciência de dados, né? Então, muitas pessoas não sabem quais cursos fazer, porque se você procurar no Google, tem um monte de curso, né, focado para essas áreas. E aí, com base nas recomendações das meninas da nossa comunidade, a gente criou uma lista lá no GitHub. E aí, por fim, essa lista tá lá. Quem quiser contribuir, falar, poxa, não gostei tanto, né? Esse é pago, esse não é. Então, a gente criou esse sisteminha maravilhoso. Depois eu posso compartilhar com vocês o link, aí vocês anexam em algum lugar, não sei se tem como, mas é bem legal. Qualquer coisa vocês procuram aí no Google, AI Girls GitHub. E aí tem um outro, esse é pessoal meu, porque se vocês forem parar para ver, tanto inteligência artificial, acho que inteligência artificial muito mais do que a ciência de dados, tem muito conteúdo em inglês e tem poucos em português. Então, eu vi, em especial para a área de processamento de linguagem natural, que não tinha muitos conteúdos. E, cara, para eu aprender foi complicado. Foi complicado. E aí eu vi que muitas pessoas tinham interesse em mexer com processamento de linguagem natural. E até uma forma de você democratizar o acesso a esse tipo de informação é você levar para o português. Então eu criei um roadmap de estudos para processamento de linguagem natural para as pessoas. Está no meu GitHub, depois quem quiser. Acesse meu GitHub.
Então, para as pessoas terem acesso a esse tipo de informação, porque falta isso, sabe? Tanto até mesmo o meu papel nas redes sociais é isso, de eu conseguir democratizar o acesso à informação de inteligência artificial para as pessoas. Porque a gente fala muito sobre inteligência artificial, mas ninguém sabe de fato o que é inteligência artificial. Então, as comunidades, elas também têm esse papel de democratizar, né? Levar, entre aspas, a palavra da tecnologia para outras pessoas, trabalhar na inclusão delas, e até mesmo empoderar. Porque a partir do momento em que você ensina a pessoa e você disponibiliza, tá aqui para você, a gente ensinou, tá aqui o material, você pode consultar quando você quiser, você está empoderando aquela pessoa para ser dona do próprio destino. Então isso é muito bonito, tá? De forma indireta as comunidades fazem isso. E, gente, participem, porque lá vocês vão ampliar o seu networking. E networking na área de tecnologia é tudo, né, Matheus? É tudo. E até porque a gente se conhece por causa de comunidade. Verdade. Então, estamos aqui nesse episódio por causa disso. Mas, Laura, eu vou te falar. Você falou sobre GitHub, sobre repositório. É uma coisa muito bonita. Mas tem horas que dá errado. Tem horas que, assim, às vezes aquele commit não dá certo. Às vezes alguém vem e deleta seu repositório. Então, assim, Laura, bem-vindo ao quadro. Que commit foi esse, Matheus? Agora eu quero ver. Quase uma introdução aqui, né? Claro. A gente quer saber esse quadro, aquele quadro que a gente já foi descontraindo, que o papo já tá leve, a gente tava só esperando esse momento. A gente quer saber. Conta pra gente aquela história que deu tudo errado. Deu tudo errado. Gente. Deletaram o Excel, que você perdeu essa análise, sabe? Fez alguma coisa completamente fora do padrão. Porque a gente já chamou gente aqui que falou deletou banco, mas deletar banco todo mundo deleta. Faz parte do DNA. Entendeu? O que já aconteceu com você que você pode compartilhar com quem tá ouvindo a gente? Fala pra gente, como é que foi esse? Essa pergunta é a mais difícil de todas. Pra mim, as perguntas mais simples são as mais complicadas para mim. Mas falando de commit, aí foi bom que você jogou essa ideia, porque eu tô tentando pensar em situações que aconteceram comigo em relação ao GitHub. E eu lembrei de uma. Não é engraçada, tá, gente? Eu não sei. Vou falar que a história e vocês vão... Abra seu coração, vai. Vou abrir o coração. Teve um momento em que a gente trabalhava muito na IBM, né, onde eu trabalhava, no projeto que eu estava, a gente usava repositórios, né? Então a gente precisava disponibilizar, porque eram 3 cientistas de dados, então a gente precisava ter um local centralizado com todos os nossos códigos. E aí, um rapaz saiu de férias, e aí eu fui baixar, né, a branch dele na minha máquina local. E aí, gente, para quem... Vou tentar ser bem simples, tá? Vamos pensar numa árvore e branch são raízes daquela árvore. Acho que ficou bom, né? Analogia? O Matheus... Vamos fazer assim, uma cópia. Tem uma cópia. Boa. Cópia, vai. Beleza. Então, enfim, tinha uma cópia, né, do rapaz da minha máquina. E aí eu fui mexer naquele código dele. E aí, beleza, salvei. E aí eu fiquei, gente, olha, ele saiu de férias hoje, não vai dar nada errado. Acordei dia seguinte, todos os modelos pararam. Todos os nossos modelos de machine learning tinham parado e só tinha eu. Isso que é férias. São férias de colegas de trabalho, gente. Nada. Pode estar tudo funcionando bonitinho, mas a pessoa sai de férias, dá tudo errado. E aí tudo deu errado. E eu, assim, fiquei apavorada. Falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fui mexer, aí eu falei, eu acho que foi alguma coisa que eu fiz. E aí eu não sabia, gente. Eu descobri depois, o comando acho que era rebase, pra você voltar a versão. Não lembro, vocês que manjam mais de GitHub que eu, de Git, na verdade, né? Mas até eu chegar nesse comando, gente, eu sofri muito. Eu falei, não acredito. E foi um ponto e vírgula que eu deixei. Gente, foi um ponto e vírgula no código. Muito bom. Ponto e vírgula no Python, gente. Não existe ponto e vírgula no Python, mas eu deixei e fui. Dei lá o push, o pull, sei lá, subi. E aí fui embora. Dia seguinte, cagou tudo. Mas essa foi uma história, tá, que eu tive. Olha. Adorei, até você me lembrou uma história. Você contou uma história que eu vou aqui. Você falou sobre ponto e vírgula. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia muito robôs para coletar conteúdos de sites de notícias na internet. Que legal. E aí, assim, na época... Cadê a segurança? Não vou falar não. Privacidade. A gente estava fazendo robôs, assim, aí o pessoal, aquele trote, né? Teve uma pessoa que saiu, o computador estava desbloqueado. Na época, o código da pessoa era em Java, e o Eclipse estava aberto. Aí, o que a pessoa fez? Era um Windows. Foi lá, apagou o ponto e vírgula e trocou por um outro caractere especial que visualmente é um ponto e vírgula. Olha, o Eclipse dá um erro no ponto e vírgula. A pessoa, quando voltou, ela ficou,
faz 2 horas. E ela não conseguia voltar o código, porque dava um erro no ponto de vírgula. Ela falou, caramba, no caso em Java, a gente tinha que botar um ponto de vírgula. E aí não dava erro, não dava. Então, assim, nossa, gente, eu fico indignada, porque a gente fica horas no código e no final uma coisa tão besta, ou é ponto e vírgula, ou falta 2 pontos, ou você esqueceu a vírgula. Nossa, eu falo que é um misto de emoções, né? Porque ao mesmo tempo você fica aliviado, porque não era nada grave, mas você fica muito nervoso, porque horas. Você fica uma palavra que eu não vou falar aqui para não precisar editar o episódio, mas assim, é justamente esse sentimento. Aí um use case para os AIs da vida ajudarem, que não vai ter mais erro de sintaxe. Esperamos que não. Já tem os linters, já são bem avançados, mas... A gente realmente espera que não. Olha, Laura, muito obrigado aí. Olha que episódio leve, legal. E você falou que não tinha história. Eu adorei essa história. Vai ter mais. Então, Laura, a gente está chegando aqui no nosso final do nosso episódio. O que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente? Aquela dica marota, aquela última mensagem de impacto para quem está ouvindo a gente, que quem quer trabalhar nessa área, quem está trabalhando nessa área, sabe, nesse momento que está todo mundo falando de... Adorei os créditos, Laura. Adorei os créditos. O banner, adorei. Não, ainda não. Essa foi surpresa, nem eu sabia. Não é banner, não, calma. É só que... Muito bom. Então, Laura, é com você. Vai lá, manda a última mensagem. Boa, vamos dar uma mensagem aqui motivacional, tá, gente? Não, é assim, confiem em vocês, confiem no processo. Cada um teve sua jornada, tá? Não se compare com as pessoas, tá? Não sei se vocês vão abrir um LinkedIn e ficarem intimidados, né, com a minha trajetória, mas essa foi a minha trajetória, tá? Cada um tem a sua própria, o Alan teve a sua, o Matheus teve a sua, eu tive a minha, né? E isso não faz da gente menos merecedores, tá? Então acreditem em vocês, não deixem, tá, gente, as coisas abalarem vocês. Teve muitos momentos da minha graduação que as pessoas achavam que eu iria desistir do curso, e olha só onde eu cheguei. Olha onde eu estou, não é muita coisa, mas estamos no processo. É isso, Mas, por fim, gente, então eu cresci muito na minha jornada, isso porque eu acreditei em mim, tá? Eu tive pessoas também que me apoiaram muito, então se você se sente sozinho, por fim, né, não vê muito futuro, por fim, na área de tecnologia, se engajem com comunidades, com pessoas que estão lá para ajudar. Então eu acho que é uma forma de você conseguir se empoderar e entrar em contato com pessoas que estão abertas a compartilhar experiências, por fim, a compartilhar ideias e te ajudar a crescer, tá? Então, não fiquem sozinhos, tá? Então, se você tá triste e, por fim, quer desistir do curso, não faça isso. Vem para as comunidades, participe dos grupos, tem vários, tá? Então, é isso. E não deixem de acreditar em vocês. Muito obrigado, Laura, realmente. Até porque, assim, é por isso que a gente está aqui, né? Foi em comunidade, foi esse networking. Eu acho que o melhor experiência, exatamente. O melhor da área é isso, sabe? Que a gente está aqui. Até isso. A gente está aqui fazendo um papo, nosso tempo aqui para, de uma forma, agregar para alguém já ter valido a pena. Então, olha... Eu tenho uma outra dica também. Opa! A gente aprende muito pela experiência, né? Mas Sim. Essa experiência de fechar um parênteses, esquecer uma vírgula, esquecer um ponto de vírgula, você vai viver. Você vai ter para sempre. Não vai dar para você absorver a experiência de outros. Todo mundo vai passar por essa. E é por isso que a gente tem esse quadro, né? Que a gente gosta de falar. Vai passar. A gente não esquece. A gente essas coisas, a gente não... Muitas outras coisas a gente consegue aprender ouvindo a experiência dos outros e esperamos a gente estar contribuindo com isso. Mas essa do ponto e vírgula, sinto muito, galera. Vai. Muito boa, muito boa. Então, gente, muito obrigado a você que assistiu o nosso episódio. Laura, gratidão, tamo junto. Conta com a gente. O pessoal acompanha as redes da Laura. E, Alan, vamos pro próximo episódio? Até o próximo? Toda segunda, 11h33. Nos vemos lá, hein? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.